O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, se reuniu no fim da tarde com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima. Em pauta, a PEC da Segurança Pública, que também foi assunto na primeira reunião de líderes partidários do ano. Quem traz as informações atualizadas para a gente direto de Brasília é a nossa repórter Suane Guerreiro. Boa noite, Suane, que está na Câmara dos Deputados. Exatamente, Leandro, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Olha, muitos temas, então um dia movimentado lá na residência oficial da Câmara dos Deputados. Essa reunião, essa conversa com o novo ministro da Justiça e Segurança Pública terminou há pouco mais de uma hora, ali quase 7 da noite. Eles conversaram por cerca de 40 minutos. Foi, a princípio, Leandro, uma visita de cortesia que o Wellington César fez não somente ao Hugo Mota, como também um pouco mais cedo ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele quer estreitar as relações institucionais e, claro, essa questão da PEC da segurança foi tratada ali de forma superficial, mas a ideia é abrir esse caminho, para essas negociações ao longo desse semestre sobre vários temas, entre eles a PEC da segurança, a questão do PL antifacção. Mas antes disso, tivemos então esta reunião de líderes, um pouco antes da abertura dos trabalhos legislativos, abertura prevista para a próxima segunda-feira à tarde. Mas Hugo Mota quis tratar logo, antes de começar o ano, já com os líderes sobre o que vai ser prioridade antes do Carnaval. E sim, eles conseguiram fazer isso. Já na segunda-feira, há uma previsão de votação de uma medida provisória que perde a validade no dia 11 de fevereiro e é prioridade para o governo federal, que é a MP do Gás do Povo, que fornece gratuitamente um gás de cozinha para famílias de baixa renda. Essa MP, então, foi editada ano passado, já perde essa validade nas próximas semanas e precisa ser aprovada tanto pela Câmara quanto pelo Senado Federal. Este será o primeiro ponto. Teremos também a composição das chamadas comissões da Câmara dos Deputados. Essa composição deve se manter praticamente a mesma do ano passado, mas os líderes de partidos terão que informar quem serão os parlamentares que vão fazer parte de cada comissão. E a gente sabe que, antes de ir para o plenário, as propostas passam por essas comissões para aprovação. E por isso é tão importante que elas sejam definidas logo no início dos trabalhos, porque elas podem até emperrar ali o andamento de propostas, tudo o que o governo e parlamentares também não querem neste ano, já que será, de certa forma, um ano reduzido devido às eleições. Então, a gente teve essas duas prioridades e também temos a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que foi colocado como uma prioridade pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele disse que assim que essa mensagem então chegar aqui ao Congresso Nacional, já será discutida ali tanto pelas comissões e posteriormente pelo plenário. De acordo com Mota, a expectativa é que isso seja aprovado antes do Carnaval. A ver, Leandro? Vamos acompanhar o que disse o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, na saída dessa reunião. Que vão ser duas medidas provisórias. Uma medida provisória muito importante, que é a Gás do Povo, que já, na verdade, as pessoas nas capitais já estão recebendo o botijão de gás. Então vai ser votado na segunda-feira. O presidente também falou que quer colocar para votar o acordo União Europeia-Mercosul antes do Carnaval, se possível. Para isso vai depender do envio da mensagem por parte do governo. A gente já está tratando disso, para o governo enviar o mais rápido possível. Vocês sabem que o governo também está estudando a possibilidade de mandar ao próprio governo um projeto com urgência constitucional. Porque quando você manda um projeto com urgência constitucional, são 45 dias para ser apreciado. Esse é um tema tão importante que a gente acha que vai marcar um pouco esse primeiro semestre.
Então, Leandro, nesse último ponto aí da entrevista que ele fala sobre a urgência constitucional, ele se refere ao projeto da escala 6x1, que o governo também está priorizando neste primeiro semestre. Então, temos aí uma divisão de assuntos sobre a escala 6x1 que não foi tratado nessa reunião. Esse projeto não foi discutido durante a reunião de líderes, mas que o governo considera como uma prioridade e avalia essa questão da urgência constitucional, dado, essa questão do ano eleitoral. Mas em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, nesta tarde, inclusive, o líder do governo aqui na Câmara, José Guimarães, ele se reuniu com a ministra Gleisi Hoffmann, porque eles querem justamente acelerar esse envio desse texto aqui para a Câmara dos Deputados, para que ele seja votado e ratificado aqui e depois enviado ao Senado Federal. Só que para que o Hugo Mota possa fazer qualquer coisa aqui dentro, esse texto, então, precisa chegar ao Congresso. E também tivemos um outro ponto, foi considerado como uma prioridade nessa primeira reunião de líderes, que é a PEC da segurança pública. Uma PEC que foi questionada, então, ao longo do ano passado por governadores especialmente, e tivemos o envio por parte do governo dessa proposta, mas que em dezembro do ano passado, o relator da matéria, o deputado Mendonça Filho, ele apresentou um chamado substitutivo, que é um texto que muda de forma considerável a proposta original que veio do governo. Portanto, ele vai precisar ser apresentado às bancadas nas próximas semanas. Já foi apresentado a líderes, vai ser apresentado a bancadas aqui da Câmara dos Deputados e a expectativa é que só depois do Carnaval ele seja votado de fato na comissão especial. Vamos acompanhar o que disse o relator da PEC da Segurança Pública. Conversei pelo telefone com o novo ministro da Justiça e Segurança, ministro Wellington, e combinei com ele uma reunião de trabalho na próxima semana, devemos ter na próxima terça ou quarta-feira, e depois dessa reunião nós teremos justamente essa sequência de apresentação e debates no âmbito das bancadas, cada uma isoladas e lideradas por cada um de seus líderes. Mas eu fiz um apelo ao presidente Hugo e aos líderes no sentido de que o PL antifacção ele seja apreciado depois da votação do nosso substitutivo com relação à PEC da segurança. Por quê? Porque como a PEC é um arcabouço constitucional macro, o PL antifacção ele é uma legislação infraconstitucional. Tudo leva à conclusão de que é melhor você ter a definição com relação ao texto constitucional e depois deliberarmos com relação à legislação ordinária, ou seja, o PL antifacção. Então, o PL antifacção acabou não entrando na pauta da reunião de líderes, mas, claro, questionamos isso aos líderes de partidos que participaram desta reunião. Então, a proposta, inclusive, do relator da PEC da Segurança é que isso também fique para depois, justamente para que eles possam avançar nesse sentido, já que a PEC encontrou resistências no ano passado, exige um quórum maior de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas tiveram outros assuntos também que não entraram nessa pauta, que são inclusive pauta da oposição e que devem entrar aqui como pressão nas primeiras semanas de trabalho, que podem até dificultar toda essa agenda aí antes do Carnaval. Entre elas está a questão da derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que prevê a redução das penas aos condenados pelo 8 de janeiro, e a questão das CPIs e CPMIs, entre elas a CPI do Master. Então tem outros pontos também que são pautas da oposição que acabaram também não entrando nessa reunião de líderes. Volto com você, Leandro. Obrigado, viu, Soane, pelas informações. Soane Guerreiro, nossa repórter, uma das lá em Brasília.